Glória a Deus. Jó capítulo 1, versículo 6. Glória a Deus. Culto pode ser amanhã, senhor? Ou do outro dia? Irmãos, amanhã, às 19h30, culto na casa do irmão Silomar. Coloca lá no grupo depois. Beleza? Pode ser amanhã, né? Então amanhã, culto na casa do irmão Silomar, avançado. Pontal Norte. Vamos lá, todo mundo abençoar mais ainda lá no irmão Silomar. Amém. Jó 1:6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Mais uma vez. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela vida de cada irmão. Já oramos, já louvamos, já cantamos. Agora, meu Deus amado, nós queremos ouvir a Tua voz. Fale com a Tua igreja, com o Teu povo. Derrama a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Sentados, irmãos. Irmãos, como todos sabem, a experiência de Jó com Satanás foi a pior possível. Sabe, Jó viveu na pele o que nenhum de nós, eu espero, vá viver. Com respeito às lutas com o diabo. Então, com Jó, vivia uma vida maravilhosa com a sua família. Amém? Jó tinha uma vida abençoada com a sua família. E não há nada melhor para um homem, para alguém, do que ter uma vida abençoada no seu lar. Já viu quando você viaja, fica 1, 2, 3 dias, você pode ir para a praia, você pode ir para qualquer lugar, ver o mar, ver lugares lindos, mas quando você chega em casa, você chegou no paraíso, não importa se a sua casa é um barraco ou uma mansão, o melhor lugar do mundo é na sua casa. O melhor lugar do mundo é na minha casa, para mim. Então Jó vivia uma época maravilhosa, que é a época dos patriarcas. Jó vivia uma época dos patriarcas. E Jó, para quem não sabe, eu vou te dar uma coisa que Jó tinha, que a gente tem que ser. Jó, ele era o sacerdote na sua casa. Porque ele estava sempre a oferecer sacrifício pela sua família. Irmão, você pai, você mãe, você precisa estar sempre sacrificando em favor da sua família. Não espere seus filhos sacrificar por você. É você que vai sacrificar por eles. Jó estava sempre a oferecer. Você também precisa ser o sacerdote lá no seu lar. É você que tem que liderar, orar e abençoar aquele lar, aquela família. É dever do macho liderar a família. Quem é macho, diga amém? Misericórdia. Quem é macho, diga amém? Deixa quieto. É preciso, irmãos, ter sempre a palavra de Deus em mãos. Você tem que ter sempre a palavra de Deus no coração. Jó, ele era respeitado entre os amigos. Jó, ele era invejado no bom sentido. Né? Como que é ser invejado no bom sentido? Fala, rapaz, Jó tem uma família abençoada. Eu também quero ter uma família abençoada que nem a minha. Isso aí não é inveja, isso aí é a pessoa reconhecendo a liderança, reconhecendo o sacerdócio de Jó, reconhecendo que ele era um homem de Deus. Assim, quando eu me casar, eu quero ter uma vida abençoada que nem ele. Quando alguém falar isso, não é inveja, ele está reconhecendo que você é abençoado. Eu quero ser abençoado que nem ele. Sabe o que é inveja? Aquela pessoa falar, rapaz, esse cara não acabou com essa família, não. Cara, Deus não merece jeito nenhum. Isso é inveja. Quem merece é eu. Ele não merece, não. Isso é inveja.
é querer que você não seja abençoado. Mas reconhecer, quando você compra um relógio, uma casa, a pessoa fala, não, uma casa bacana, eu queria um outro bem. É porque ele está reconhecendo que você tem bom gosto. Você é uma pessoa de bom gosto. Eu quero seguir seu exemplo. Jó era esse tipo de homem. Só que se os vizinhos notaram que Jó era abençoado, Jó era uma pessoa boa, tinha uma família boa, irmão, talvez você fale que você pode ler no capítulo 1 de Jó. Não vamos falar sobre a história de Jó, vou falar só agora só na introdução da mensagem. Eu não falei o título ainda, agora eu falo. Então, eu estou te mostrando que se talvez você diga, pastor, eu não tenho o que Jó tinha, eu não tenho riqueza, Jó era rico. Se você ler aqui, a riqueza dele sobressaía na sua região, ele era o mais rico da sua região. Mas tem uma coisa que a riqueza não compra. E às vezes as pessoas e o diabo ficam olhando, as pessoas olham o quanto que você é feliz com a sua esposa, o quanto você é feliz com os seus filhos. E o diabo não quer que você seja feliz. Satanás é invejoso, não quer que você seja feliz. Então todos queriam ser como aquele homem próspero, uma vida maravilhosa, mas Satanás não estava satisfeito com a fidelidade de Jó. O diabo não está satisfeito quando você ora, quando você pega a Bíblia para ler. O diabo não está satisfeito quando você diz não para o pecado e diz sim para Deus. O diabo não fica satisfeito quando você é fiel a Deus e as bênçãos de Deus começam a chover na sua vida, como chovia na vida de Jó. Satanás não fica alegre. Que a Bíblia diz que os anjos de Deus acampam ao nosso redor, mas ao nosso derredor está Satanás. Mais longe, procurando alguém que possa tragar, diz a Bíblia. Satanás se irrita com muita facilidade. Não? Satanás se irrita com a sua fidelidade. Ele não quer ver você feliz, não quer ver você fiel. Para isso, ele faz de tudo. Mas mesmo assim, seja fiel, vai valer a pena. Satanás, olha só, presta atenção nessa frase. Ele é um intruso que se infiltra no meio do povo de Deus. Satanás é um intruso que se intromete no meio do povo de Deus. Diante de tudo que eu falei, irmão, sobre a vida de Jó, podemos ter certeza de uma coisa. Primeira coisa que você vai saber: Satanás, repita, Satanás entre os salvos. Ou você acha que só Deus habita no nosso meio? Diante do que eu falei, irmãos, não tem cristão, por mais fiel que seja, que esteja isento do diabo atacar e perseguir. Nós lemos nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, quando Cristo foi tentado, o diabo se aproximou e tentou o nosso Senhor e Salvador. Por que não vai tentar você? Olha só, se Satanás, olha, nós vemos aqui em Jó, capítulo 1, versículo 6, certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Se Satanás se infiltrou entre os anjos, com os filhos de Deus, na reunião lá no céu, na glória, imagina no nosso meio. Amém? Nós devemos, irmão, deixar de nos reunirmos, já que Satanás está no nosso meio? Claro que não. Pastor, você está falando que o diabo está no nosso meio? Eu não estou falando, eu estou afirmando. Mas eu sei que o Espírito Santo habita no nosso meio. Onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali estou eu no meio deles. Essa é a promessa de Cristo em Mateus 18. O Senhor está aqui, mas não quer dizer que o diabo não esteja lá fora, ou aqui na porta, te esperando quando você sair.
Jó, Deus falou para Satanás: tem visto meu servo Jó? Verso 7 de Jó 1. Disse o Senhor a Satanás: de onde vem? De rodear e para se rodear pela terra. Então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, verso 8. Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Eu e você temos que ter essa qualidade, nós ser homens retos, íntegros, temente a Deus e desviar do mal. Não procurar o mal. Coloque em 1 Pedro 5,8 para você ver. Eu preciso vigiar, porque por mais que você seja fiel, Satanás ainda vai te perseguir. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando alguém que possa tragar. Amém? Isso vai nos motivar a estar o quê? A almejar a Assembleia Perfeita. Um dia nós vamos estar na glória, reunidos em assembleias para adorar ao Senhor diante dele, e nós cantaremos como nós cantamos aqui no hino: Santo, Santo, eu direi. Então eu quero cantar Santo, Santo é o Senhor. Amém. Lá na glória com Cristo. Mas para chegar lá, nessa Assembleia Santa, solene, eu devo ser fiel aqui nesse mundo. Aleluia. Eu preciso ser fiel agora, aqui onde eu estou. No meu trabalho, na minha casa, eu preciso ser fiel aonde eu vou. Eu preciso deixar rastro de fé. E essa é que é a grande questão. Ser crente dentro da igreja, moleza. Eu quero ver lá fora. Satanás se reúne com os filhos de Deus. Para fazer o quê? Por que Satanás se reúne com os filhos de Deus? Estou te fazendo uma pergunta. Vamos ver algumas respostas. Para fazer mal aos santos. O que a Bíblia diz em João que a função do diabo? Matar, roubar e destruir. Ele quer matar a sua esperança. Ele quer roubar a sua fé. Ele quer destruir toda a força que você tem para orar, para vir à igreja. A vir à igreja para quê? Devolver dízimo e oferta para quê? Já falei, vou falar de novo. Por mais que você ache que é chato, como diz Paulo, para mim não é penoso, para vós a segurança, que eu vos diga as mesmas coisas. Eu não conheço na face da terra uma pessoa fiel que não é dizimista. Mas eu não conheço uma pessoa fraca na fé que é dizimista. Todo crente fiel, toda pessoa que ora e consagra, a primeira coisa que ele faz é ser fiel ao Senhor. Porque ele sabe, como o Mikael explicou aqui bem, o Senhor, riqueza para ele não é nada. Ele é Deus do ouro e da prata. Por que ele quer dinheiro então? Porque ele quer que você se desapegue. Como diz Billy Graham, não é pecado o homem ter riqueza. O pecado é a riqueza ter o homem. Não é pecado você ter uma conta bancária boa. É porque Deus te abençoou com inteligência e sabedoria para trabalhar, conquistar e ganhar o seu dinheiro. Mas é pecado você se apegar nisso como se fosse a última coisa. Porque um dia, Miguel falou que nós não vamos andar sobre ruas de ouro. Não é porque ela é importante, não. Deus está falando: olha, o ouro para mim não tem valor nenhum. O que eu quero é a sua adoração, a sua fidelidade. Amém. Então Satanás está aqui para te acusar. Ele te observa. Satanás observou a Jó e depois foi diante de Deus acusá-lo também. Quando Deus falou assim: olha, verso 8: observaste meu servo Jó? O diabo respondeu, verso 9. Verso 10. Verso 10. Porventura tu não o cercaste de sede, a ele e a sua casa, a tudo quanto tem, a sua obra das suas mãos abençoadas, o seu gado tem se aumentado na terra. Também ele é fiel. O Senhor abençoa ele tudo quanto é lugar, tudo que ele faz.
vai ser abençoado. Mas lá na frente ele diz, tira tudo que ele tem, eu quero ver se você não é fiel. Você vai continuar fiel. Está entendendo? Você precisa tomar uma atitude hoje. Satanás, ele observou a vida de Jó e foi lá acusar ele diante de Deus. Coloca outro verso. Mas estende a tua mão, toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Tome cuidado, irmão. Esses dias eu falei no domingo passado, eu sofri um acidente de moto, graças a Deus foi pequeno, e dessa vez eu ralei só o braço aqui, quase que arrancou a pele todinha de um lado e do outro. Escorreguei no óleo diesel, não tem como, você infelizmente caiu, você vai cair, não tem como. Mexeu no guidão um pouquinho, você vai embora. E quando eu caí, passou um pouquinho, eu levantei. Quando você vai escorregando assim, sabe aquele momento, quem já se acidentou e tem uma infelicidade de acontecer isso, sabe que tem um período assim, de alguns segundos que você sabe que vai cair, até quando você sai do outro lado, aqui é uma eternidade. Você sabe, eu vou cair, não vai ter jeito. Você vai escorregando, raspando o corpo, né? Da outra vez foi a perna, todinho até o osso aparecer, agora dessa vez foi o braço, e lá na frente eu levantei, e eu quase que eu ia xingando, eu lembrei. Falei, graças a Deus não aconteceu nada, não quebrei nada, graças a Deus. Deu o senhor lá, vou também, quer ir para o hospital? Eu falei, não, graças a Deus tá bom, não machucou nada. Peguei a moto, levantei, tirei do meio da rua. Porque eu preciso entender, irmãos, que nós somos servos de Deus e as pessoas estão observando a nossa vida. Satanás está observando o que você faz. Ele observou Jó em todos os sentidos. E outra coisa que o diabo faz, que ele veio aqui, é para distrair seus pensamentos das coisas celestiais. Quando você entra na igreja, tem muita coisa, tem muitos irmãos, e não se distraia com nada. Por isso que a gente pede, leu a Bíblia, marca aí, marca ela, fecha ela e presta atenção na palavra. Depois precisar, abre de novo. Guarda o celular, porque para não tirar a sua atenção daquilo que é importante. O diabo quer te distrair, ele quer tirar a sua atenção. E ele quer sobrecarregar no seu coração com as coisas dessa vida. Nossa vida, o diabo tem nos sobrecarregado. E é ruim, irmão, sabe por quê? Nós não estamos tendo tempo mais para as coisas celestiais. O nosso dia é 24 horas. Nós temos obrigação. Até parece que nós somos tão ocupados. Eu preciso tomar cuidado. O diabo está nos sobrecarregando. Ele quer te esfriar a sua fé, matando o zelo e a alegria que você tem pelas coisas espirituais. Olha, irmão, se for um fervor, já viu quando tem uma pessoa orando, está cheia do Espírito Santo, quem está perto não é contagiado? Você já viu o teste do riso? Já? Se você ficar perto de uma pessoa que está rindo, logo você está rindo. Lembra do episódio lá do Chaves? Para criança, eu vi muito, acho que você já viu. Mas o seu Madruga está rindo, ele é da mãe dele, de repente ele chega perto, e de repente ele logo está rindo, a pessoa está rindo porque você. Por quê? Porque o riso é contagiante. Tem alguém cheio do Espírito Santo, ele está orando, logo te contagia. Só, irmãos, tem outra coisa que contagia também. Aquelas pessoas que parecem que é uma geladeira, parece um freezer ambulante. Você chega perto dela, você senta perto dela, não tem glória a Deus. Você faz alguma coisa, começa a mexer no banco, ela fala, olha, você está me incomodando. Irmãos, seja aquelas pessoas que fazem as coisas por amor a Deus. Satanás, irmãos, está aqui para colocar você, quanto menos você orar, melhor é. Se algum dia você tiver a oportunidade de ler
livro, eu li as 2 ou 3 vezes. Chama Esse Mundo Tenebroso, 427 páginas, se não me engano. Tem uma hora lá que o autor, você está lendo, você vê nitidamente, quando os irmãos estavam orando, quanto mais ele orava, mais a glória descia sobre ele, mais o poder de Deus brilhava na sua vida, e mais o diabo se afastava, o demônio se afastava. Lá no livro do demônio chama Rafael. Mais ele se afastava. Quanto menos a pessoa ora, menos poder ela tem. E a Bíblia, lembra de Moisés? Quando ele desceu do monte, tinha que colocar um véu, porque a glória de Deus era muita. Amém. Quanto mais você ora, mais a graça de Deus você tem. A Bíblia, irmão, Satanás está aqui para colocar dúvida em tudo. Eu quero te falar algo muito sério. A Bíblia, ela não é um livro de filosofia. Se você cursar filosofia, ele vai te ensinar a questionar tudo, a pôr dúvida em tudo. A Bíblia não é para colocar dúvida em sua vida, é para te colocar certeza. A Bíblia não é para ser questionada, é para ser obedecida. Quando a Bíblia diz lá em Êxodo 20, não matarás, não está perguntando, irmão, você está proibido de matar. Por quê? Porque só Deus pode tirar a vida. Não é pergunta. Quando Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz, orai sem? Não é pedido, é mandamento. É uma frase afirmativa. Não está perguntando, irmão, você quer orar sem cessar? Não. É afirmativo. Orar sem cessar. Ponto, você tem que orar. Você não tem escolha. Quer servir a Deus, ore. Quer servir a Deus, leia e conheça a Bíblia. Então tem gente que quer questionar tudo. Mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Por que eu tenho que vestir dessa maneira? Por que eu não posso falar daquele jeito? E agora estão querendo questionar até o modo que você nasceu. Você nasceu homem, macho ou fêmea? Ah não, mas eu sinto que eu sou forte. Pode sentir o que for, mas não vai mudar o que você é. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, que misericórdia. Ou você passa a ler a Bíblia e estudar ela, ou se você ficar apegado nas redes sociais e nos meios de comunicação, você vai ter problema. Como eu falei aqui semana passada, da doutrina comigo, você vai se lascar. Começou na década de 90. Você vai ter problema, porque eles vão questionar tudo que é tradicional. O objetivo do diabo é destruir a família. E Satanás, o poder, olha só, como eu faço para combater a Satanás? Primeira coisa, eu preciso me sujeitar à vontade de Deus. Pega aí Tiago 4, verso 6 até o 10. Ó, Tiago 4, 6. Antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos, pois, a Deus e ele chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Esse verso 9 é tão importante quanto o verso 7, que diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, e esse teu diabo que ele fugirá de vós. Todo mundo conhece essa parte. Ainda que você não saiba citar o versículo, o capítulo, onde o versículo está escrito no livro, você conhece a frase. Mas o verso 9 é o importante. Ó, chegai-vos a Deus e ele chegará, sentir a vossa miséria. Qual é a nossa miséria? Como ser humano, nós somos fracos, irmãos. Fraco demais. Bastou uma quedinha e me ralei todo. Se eu bato a cabeça um pouquinho, estava morto. Depende do jeito que você cair, você morre. Sinta a vossa miséria, a vossa fraqueza.
fraqueza, a vossa limitação, lamentai e chorai. Ó, converta o seu riso em pranto. É hora de você se aproximar de Deus, chorar, buscar a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Lembra que Deus falou para Paulo: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa quando você se sente fraco. Então, o que eu preciso fazer para combater o diabo? Se sujeita à vontade de Deus. Não foi dito aqui? Quando você está caminhando dentro da vontade de Deus, você não precisa ter medo, porque Ele está te conduzindo. Você não precisa ter medo, porque Ele mesmo diz: naquela hora você será dada a palavra, eu vou fazer o milagre na sua vida. Você tem que crer. Outra coisa que eu preciso entender: revestido de toda a armadura de Deus. Não dá para lutar com o diabo com as armas que nós temos. Irmão, filosofia é muito bonito. Você questionar, psicologia é bacana. Eu amo psicologia e filosofia. Eu estudo bastante essa parte. Tem muitos e muitos livros nessa área. Mas tem um porém, irmão. A palavra de Deus não é para ser questionada, é para ser obedecida. Efésios 6,11, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar vivos contra as astutas ciladas do diabo. Você não vence o diabo com as armas próprias. Sabe por que Davi venceu o gigante? Não foi porque ele era bom na pontaria. Não. Foi porque ele tinha a unção de Deus na vida dele. Quando ele foi lá falar com Saul. Saul viu, alguém falou: tem um jovem aí, deve ter uns 15 a 18 anos, 17 anos mais ou menos, ele quer lutar com aquele homem lá, gigante, mais de 40 anos, que ele é guerreiro. Mais de 3 metros de altura, esse menino vai ser trucidado, vai ser morto. Davi chamou ele, deve ter falado: meu filho, você vai ver. Quando ele viu que Davi estava disposto, então Saul tentou vestir com a sua armadura. Davi se sentiu como um robô. Agora sabe o que é robô? Ele falou: não dá para me nada isso não. Nunca usei isso. Mas o que convenceu Saul não foi quando ele tirou a armadura ou quando vestiu. Foi quando ele falou: teu servo estava lá guardando as ovelhas do seu pai. E veio um urso e tentou tomar uma delas. Eu fui lá, agarrei, tirei a ovelha da boca dele. Outra vez foi um leão. Eu arranquei a ovelha da boca do leão. Leão tem em torno de 2 a 3 metros de comprimento. Pesa mais de 200 quilos. Tem uns que pesam até mais. Davi falou assim: Deus me livrou o teu servo tanto do leão quanto do urso. Ele vai me livrar da mão desse homem. A fé de Davi não era nele, era no seu Deus. Amém. Ele profetizou para Saul, para Golias, quando ele foi lutar com ele. O que ele falou? Hoje, Deus mesmo me entregará. Hoje, o Senhor vai me entregar você nas minhas mãos. E eu vou cortar a sua cabeça. E toda essa nação saberá que há Deus em Israel. Amém. Sabe por que Davi venceu? Deus estava humilhando o seu povo. Fosse um exército inteiro, um bando de gente covarde. Não teve coragem. Eu vou mostrar para você que quando eu quero dar a vitória para alguém, eu dou. E Davi foi lá e venceu Golias. Sabe por quê? Deus estava humilhando o seu povo. Estava. Se você fosse guerreiro, Anderson, já pensou nós lá, 40 dias sendo humilhados. De repente, seu irmão caçula chega lá e luta com o homem, vence, e depois corta a cabeça dele, levanta para todo o exército dele. É de ficar com vergonha, não é? Mas quando Davi falou aqui, louvado seja Deus, Deus me abençoou e eu consegui o povo de Israel com o coragem. Então você precisa saber que você vence, não é porque você é bom, é porque Deus é bom. Davi venceu o gigante porque ele confiava no seu Deus. Por isso ele diz no Salmo 20, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós faremos menção do nome do Senhor para todo sempre. Outra coisa que é para mim vencer o Satanás, eu tenho que fazer. 2 Pedro 5,8. É 1 Pedro 5,
verso 8. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando alguém que possa tragar. Verso 9. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Seja sóbrio, meu irmão. Seja sóbrio. Você tem um problema? Pega o seu problema. Uma das passagens que eu gosto mais na Bíblia, quando o profeta Isaías vai falar quando o povo de Israel, quando o povo de Judá, é cercado pelo rei da Síria, Senaqueribe. E ele manda ali o seu mensageiro, Rabsaque, para afrontar e humilhar o povo de Deus. Escreve uma carta com blasfêmias e mostrando o que ele fez nas outras nações. E o profeta Isaías e o rei Ezequias pega aquela carta e diz a Bíblia que ele sobe. Tem uma passagem para que vai ele e o profeta Isaías subir para orar. E ele abre a carta diante de Deus, que era o pergaminho. E vai falar com Deus: Senhor, por onde esses nascidos têm passado, tem destruído tudo. Pegado seu Deus, lançado no fogo, na linguagem que eu estou te falando, porque não são Deus. Vê o que ele está falando. E tem misericórdia de nós. Isaías e o profeta e o rei Ezequias ora. E Deus lhe dá a resposta na mesma hora. O profeta Isaías responde para ele na hora. Sabe por quê? Porque ele estava apresentando o problema a Deus. Tem gente que tem problema e ele não quer entregar nas mãos do Senhor. Tem gente que pega o problema e fica segurando. Depois na mão de Deus, esquece. Um dia você entregar um problema na mão do Senhor, se alguém perguntar como é que está a sua vida, bem, graças a Deus, tem problema? Não tem problema mais. E você não tem. Você entregou na oração para Deus, não entregou? Então você não tem mais problema. Quando eu contrato um advogado, eu assino o quê? Uma procuração para ele, não é? E ele agora está com a minha causa na mão. A minha causa é a causa dele. O Senhor Jesus é o nosso advogado. Ele pegou a nossa causa para defender. Eu tenho que crer nisso, irmãos. Se Deus está aqui, irmãos, o mal, por exemplo, se Jesus, que era o Senhor dos Senhores, tinha um dos seus discípulos lá que estava lá no meio. Não escolhi eu dentre vós número de 12, um de vós é diabo. Cristo disse. Tem um no meio aqui que vai me trair. Vigia para não ser você. Se com Cristo tinha, se na reunião do Espírito de Deus tinha, vai ter muitos no nosso meio que vai te puxar para trás. Mas eu vou seguir, eu quero que você escute o conselho que eu ouvi quando eu me converti, muito antes do meu batismo. Meu tio já partiu para a glória, está algum tempo. Tio Noíra, pastoreou a vida toda. Falei: meu filho, quando você for para a igreja, procure, toda a igreja tem gente fiel. Procure estar do lado daquelas pessoas que oram e que é fiel a Deus. Não procure aqueles que estão no oba-oba e vai para a igreja só para congregar. Não, procure quem é fiel. Ele estava falando: se você for do lado, ficar do lado de quem é fiel, você é fiel. Procura andar com gente que é melhor do que você. Essa é a questão, irmãos. Nós sabemos que Satanás é um intruso no nosso meio. Eu sei que ele está com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos fardos, nossos pecados, ele carregou na cruz. Mas eu sei também que a Bíblia diz: resistir ao diabo. Se é resistir, é porque ele não vai sair com facilidade. E quando ele vai, ele fica procurando uma oportunidade para voltar. Por que que todo milagre que Cristo fazia, sempre ele tinha um recado depois do milagre? O que ele falava depois do milagre para a pessoa, Miguel? O que ele falava? Vai, não peques mais. Por quê? Que você pecar, você abre brecha para o diabo voltar, para ele lançar mais doença, lançar mais problema. Então vamos vigiar. Venham ficar em pé.
Temos um intruso e ele vai sair em nome de Jesus.